Olá, alunos da segunda série. Olá, tudo bem com vocês, né? Segunda série do ensino médio aí, a gente vai ter mais uma videoaula, tá? No canal hoje. Antes, né, dessa semana eu estava incorporando as videoaulas nesses assuntos, tentando seguir a apostila Eleva através do meu canal pessoal, mas agora a gente vai estar postando as videoaulas de Química no canal Eleva. Então, essa é a segunda videoaula, porque nós temos duas químicas, né? Nós temos a Química 1, que é a química orgânica, e nós temos a química 2, que é a físico-química, a química das soluções, né, das concentrações de soluções, onde a gente está vendo tudo direitinho aí. E hoje, né, a gente vai estar fazendo o capítulo 5. O capítulo 5 é o último capítulo da apostila, tá? Então já acessei o portal Eleva antes de começar essa gravação. Eu vou, né, projetar ele para vocês aqui agora. Eu já estou logado lá. E a gente vai ver na Química 2, tá? Esse capítulo 5, que fala assim, ó, operações com soluções, diluição e misturas com solutos iguais, né? Então, o tema da nossa aula vai ser exatamente esse. Vai ser operações com soluções, diluição e mistura com solutos iguais. É muito interessante esse tema, gente, porque ele está muito presente no dia a dia de vocês, né? Frequentemente, nós fazemos a diluição de uma solução, né? E a gente vai ver o que é a diluição de uma solução. Essa aula vai ser híbrida, tá certo, galera da segunda série? Como é que vai ser essa aula? Eu vou estar lendo essa parte introdutória usando a apostila Eleva, que é uma parte de inspiração para a gente começar a se conectar com esse tema, e depois eu vou estar indo para os meus slides, e vou estar falando sobre diluição de solução e mistura de solução de mesmo soluto, tá bom? Então vão ser dois temas aí abordando sobre essa parte de soluções. Se você tem algum problema com soluções, é bom que vocês vejam as videoaulas que já foram postadas lá no grupo do WhatsApp, que primeiro eu estava postando no meu canal pessoal e agora estou postando aqui no canal Eleva também, porque é importante que você consiga pegar e saber bem sobre soluções para você entender bem a diluição de uma solução. Então, todas aquelas concentrações que nós já estudamos, concentração comum em grama por litro, molaridade, que é o mol por litro, foram as duas presenciais, as duas primeiras presenciais que nós estudamos. Aí a atividade 1 que nós fizemos foi uma atividade revisional sobre elas. Aí, a partir da atividade 2, a gente já estudou outras concentrações de soluções, porcentagem MM, porcentagem MV, porcentagem VV, ppm, ppb, tá bom? Então, acompanhe aí os vídeos que estão sendo postados agora no canal Eleva também. Esses vídeos eu também estou postando no meu canal pessoal, mas só de você ir ao canal Eleva é fantástico, porque lá... O canal Eleva, desculpa. O canal do Colégio Caldas é fantástico, porque lá tem tudo, né? Tem todas as videoaulas de todas as disciplinas e tem a videoaula feita pelos professores de vocês, né? E que a gente aprende de outra maneira, né? E quando você vê uma videoaula do seu professor, você acaba, né, interagindo mais, enfim, né, se sentindo mais próximo daquela pessoa, porque você conhece ela de algum jeito, né? Um professor distante da internet. Então a gente está fazendo isso com muito carinho para vocês. Eu espero muito que vocês aprendam bastante. Nas semanas próximas, depois de corrigir as atividades de vocês, eu vou estar fazendo videoaulas de correção desses exercícios, dos que vocês mais erraram, para que a gente consiga pegar e ter uma aprendizagem realmente significativa e que nenhuma dúvida aconteça, né? Já que a gente vai ficar um tempo aí nesse período, certo? De quarentena, né? Até que volte. Então se cuidem, mantenham a imunidade alta, durmam bem, tá bom? Além de dormir bem, comam bem. Se possível, tomem polivitamínicos, que são suplementos de vitaminas, para manter sempre a imunidade alta, tá bom? Sempre tome banho antes de chegar, né, à rua, após chegar. É muito importante essas orientações, tá certo, gente? Então, eu vou estar agora aqui fazendo, tá, a projeção da apostila Eleva, né? Eu só abri rapidinho, tirei, eu estava abrindo os meus slides, agora eu vou estar fazendo aqui a projeção da apostila Eleva para a gente começar os nossos trabalhos, né? Aprender. Bom, então aí, se você está com a apostila Eleva e você é aluno agora, por favor, abre a sua apostila, volume 1 é o último capítulo que a gente vai estar, a última vez que a gente vai estar estudando essa apostila, né? Por aula, vocês vão estar fazendo os exercícios dela e os exercícios dessa semana ainda.
na página 368, tá bom? Essa página 368 tem o capítulo 5 da Química 2, que fala operações com soluções, diluição e misturas de solutos iguais. E como eu disse, isso está muito presente no dia a dia de vocês. A gente faz uma diluição diariamente em casa, quando, por exemplo, a gente prepara um suco concentrado, a gente prepara um suco diluído, um suco para um almoço, a partir daquele frasco concentrado. A gente vive fazendo uma diluição. Vocês já percebem que a diluição envolve água, adição de água, e realmente é isso. Mas antes de eu entrar definindo o que é diluição com vocês, eu vou estar lendo esse texto introdutório aí da apostila Eleva, que diz o seguinte: você sabia que os aparelhos móveis que não são limpos com frequência se tornam fonte de transmissão de doenças? Olha que interessante é esse texto com tudo que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus, né? A gente pensa pouco, mas a gente às vezes manipula muito o celular e a nossa mão toca em muitos lugares na rua. Então, assim que você chegar a casa, além de limpar a sua mão com álcool em gel ou lavar com bastante sabão, limpe o seu celular também, tá bom? Com uma solução adequada, o ideal seria álcool 70 na forma líquida, não gel, tá bom? É interessante fazer isso. Mas olha só, alguns estudos mostram que a quantidade de micro-organismos em um smartphone pode ser comparável à quantidade presente na sola de sapatos. Isso porque, muitas vezes, levamos nossos celulares e tablets ao banheiro, emprestamos a amigos, deixamos em locais sem garantia de limpeza, etc. Para evitar a transmissão de doenças, é recomendável limpar os aparelhos por meio de kits disponibilizados pelos próprios fabricantes. Entretanto, a limpeza deve ser feita de maneira muito mais prática e barata se utilizamos uma solução de álcool diluído em água na proporção de 1 para 1. O que é essa proporção de 1 para 1? Eu vou ter a mesma quantidade de água e álcool. Então, 50 ml de água e 50 ml de álcool se eu tiver 100 ml da minha solução de limpeza. Se fosse uma proporção, por exemplo, 1 para 2, quer dizer que em 150 ml eu teria 50 ml de álcool e 100 ml de água, por exemplo, tá bom? Então, é sempre 1 para 1, 1 para 2, aí depende muito do que cada questão diz, né? Então, basta encher um borrifador com essa solução, umedecer levemente um pano e limpar de forma delicada todo o aparelho. Neste capítulo, vamos, entre outras coisas, entender como isso pode ser preparado com base nas operações com as soluções, que é a diluição, tá? Então, aqui a gente tem as expectativas de aprendizagem, tá? Do capítulo, compreender a diluição e a concentração de soluções, trabalhar matematicamente com diluição e misturas de soluções. É isso que a gente vai estar fazendo agora, só que a gente vai estar trabalhando com misturas de soluções de solutos iguais, tá? Então, vou pegar uma solução que tem água e açúcar, que tem uma quantidade de açúcar de 30 gramas, por exemplo, por litro, e vou pegar outra solução que também é do mesmo soluto, açúcar, só que essa solução tem 10 gramas por litro. Então, vou misturar as duas. Isso seria a segunda parte da aula, que é mistura de solução de solutos iguais. A diluição, como eu falei, quando você prepara um suco de maracujá, você está fazendo uma diluição, ou seja, você está adicionando água a uma coisa que está muito concentrada, muito amarga. E diluição é exatamente isso, adicionar o solvente à solução em linhas gerais, tá bom? Então agora eu vou estar fazendo toda essa parte da aula que está projetada na apostila de uma maneira mais animada, através do slide, e aí depois que eu terminar tudo, eu venho aqui e leio esse contextualizando, tá? Que é bem interessante, esses retângulos coloridos da apostila, contextualizando aí, falando sobre permanganato de potássio, e depois eu vou ler um outro balão aí, um outro retângulo interessante, que é como a concentração de um soluto pode gerar correntes marítimas, tá? E aí a gente fecha essa aula. Vai ser bem curtinha, porque o módulo é curto, vocês perceberam que são só 2 páginas mesmo. É bem enxutinho e é muito, muito fácil de aprender, tá bom? Graças a Deus, né? Então vamos lá ao slide agora. Deixa eu parar a projeção da apostila e agora eu vou estar projetando o slide para que a gente possa estar começando aí a nossa aula. Então aqui o slide projetado. Deixa eu só fechar essa partezinha aqui
e vou colocar em apresentação de slides, né? Então, esse slide eu também vou estar compartilhando lá no grupo de vocês, tá? É o segundo slide que eu estou usando da Química 2. O primeiro eu já postei nas aulas presenciais, ele é bem longo, eu usei ele em várias aulas, eu fechei aí praticamente todo o livro 1 com aquela aula em slide, tá bom? Né? Só que ela estava fragmentada para ser em várias aulas, como foi parte presencial, parte em lives no meu canal e parte no canal do Carlos. Bom, essa aula 2 ela fala sobre diluição, misturas de soluções e propriedades coligativas. Então, esse assunto propriedades coligativas a gente só vai ver no volume 2 da Química 2, né? O livro 2 vocês vão estar recebendo ele aí o mais breve possível, né? Nós, professores, já recebemos, então provavelmente de vocês, se não chegou, ou se já chegou, vai ser entregue em breve a vocês, alunos. O que, que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando sobre diluição nessa aula, nesse slide, misturas de soluções de mesmo soluto, misturas de soluções de solutos diferentes sem reação química, misturas de soluções de solutos diferentes com reação química. Nesse capítulo em específico, nós só vamos estar abordando o item 1 e 2 aqui do meu slide. Misturas de soluções de solutos diferentes sem e com reação química já é o capítulo 6 do livro 2. Tá? Então, vou estar utilizando esse mesmo slide em uma outra videoaula. A gente vai estar falando sobre titulação, que ainda é dentro desse daqui, ó, mistura de soluções de solutos diferentes com reação química. E propriedades coligativas já seria um outro capítulo, que é o capítulo 7, tá bom? E ele é dividido em 1 ou 2, ou ainda 3, se eu não me engano, se a apostila não mudou em relação ao que eu usei no ano passado em outra escola, tá bom? Bom, gente, o que é uma diluição cientificamente falando, né? Que a gente está falando aí de maneira, né, cotidiana, como fazer um suco de maracujá, mas o que é o conceito de uma diluição? Diluir uma solução consiste em diminuir a sua concentração por retirada de soluto ou por adição de solvente. É mais comum você diminuir a concentração pela adição do solvente, pela adição da água. Porque uma vez o açúcar dissolvido na água, é difícil retirar ele. Existem métodos bem complexos, que não são palco do ensino médio, que daria para retirar esse açúcar dissolvido da água. Mas a gente vai ficar com a segunda definição, né? O ou aí, o segundo ou. Então, diluir uma solução consiste em diminuir a sua concentração. Perfeito. O suco que é concentrado e amargo, quando eu coloco a água, ele fica mais diluído. Como que eu vou diminuir a concentração? Pela adição de um solvente puro, certo? Então, se o solvente daquela solução é a água, eu vou estar adicionando mais água para eu aumentar a quantidade de solvente, e aí eu vou diminuir a concentração porque eu vou diminuir a quantidade de soluto, certo? Em relação à quantidade de solvente. Na verdade, a quantidade de soluto, vocês vão perceber que ela permanece a mesma. O que vai acontecer é que a proporção de soluto e solvente vai alterar. Então, vou diminuir a proporção entre o soluto e o solvente. Bom, o que é uma diluição, então, para a gente ver através de uma ilustração muito parecida com essa da apostila Eleva aí, se você tiver no livro, na página que eu falei, tá bom? A gente tem um solvente, que é a água, e a gente tem uma solução pronta aqui, que tem um soluto dissolvido, né? Então, aqui eu tenho uma solução pronta, eu tenho aqui, ó, 4 moléculas do meu soluto dissolvido. Imagina que essas moléculas sejam moléculas de açúcar dissolvidas. A gente não vê ali, a gente só está representando para ter uma dimensão de quantidade, que isso vai ser importante mais para frente, quando eu for justificar a fórmula, tá? E quando eu tenho essa solução já com 4 moléculas de açúcar dissolvido ou quaisquer outros solutos, e eu adiciono um solvente, eu vou permanecer com a mesma quantidade de soluto. Então, aqui 4 em cima, 4 embaixo. Então, na verdade, são 8 moléculas de soluto. Permanecem as 8. Só que a massa da solução ela vai aumentar, porque lembrando que a solução é soluto mais solvente. Se eu estou adicionando solvente, então a massa total do sistema aumenta. Mas a quantidade de soluto permanece constante no processo de diluição, no processo da adição de solvente puro. Então, quando eu adiciono água, eu tenho a mesma quantidade de soluto que eu tinha naquela solução inicial, antes da adição de água. Bom,
Se a quantidade inicial do soluto é igual à quantidade final do soluto, e a gente tem algumas fórmulas de concentração de soluções que nós já vimos anteriormente, olha o que nós temos. Lembrando que a concentração comum é C igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Lembrando que toda vez que a fórmula tiver esse índice 1, esse índice 1 se refere a soluto. Então, a concentração comum dessa primeira solução, antes da diluição, é igual a C igual a M1 sobre V. Na final, após a adição do solvente, C' vai ser igual a M1 sobre V'. Por que vai ser C'? Porque não vai ser a mesma concentração. Lembra que o processo de diluição eu diminuo a concentração. Então, o valor da concentração inicial não vai ser o mesmo da concentração final. E falo mais, se eu vou diminuir a concentração, quer dizer que a concentração final ela vai ser menor do que a inicial, tá? Contudo, a massa inicial e final é a mesma, a massa do soluto, a quantidade inicial do soluto é igual à quantidade final do soluto, da substância dissolvida. Então, eu sei que M1 aqui, eu vou ter um valor para ele se eu multiplicar C vezes V. Matematicamente, você multiplica meios por extremos aqui, C vezes V vai ser igual ao valor de M1. E o M1 na solução final é a mesma coisa, só que ao invés de multiplicar C vezes V, eu vou multiplicar C', que corresponde à concentração final, e V', que corresponde ao volume final. Então, se eu sei que o inicial da massa é C vezes V e o final da massa é C' vezes V', eu posso igualar o valor da massa de M1 inicial com o valor da massa de M1 final, já que a quantidade inicial e final do soluto é a mesma. E aí eu vou ficar aqui C vezes V vai ser igual a C' vezes V', porque esse é o valor de M1, C' vezes V' em relação ao final, a solução, o estado final da solução. Concentração em mol por litro, a mesma coisa. A quantidade inicial não vai ser igual ao final, então o número de mol inicial vai ser igual ao número de mol final. E o número de mol vai ser a molaridade vezes o volume. Logo, a molaridade inicial vezes o volume inicial, M vezes V, vai ser igual à molaridade final vezes o volume final, ou seja, M' vezes V'. E isso também se aplica a título e as outras concentrações de soluções, tá bom? Então, ó, a massa aqui, o título a gente calcula pela massa do soluto sobre a massa da solução, ambos na mesma unidade, né? Se for o título percentual, você multiplica esse resultado dessa divisão ainda vezes 100. Então, a massa inicial é igual à final, então título vezes a massa da solução vai ser igual a título linha vezes a massa linha da solução, tá bom? Então, é sempre assim, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, para quaisquer concentrações de soluções. As que mais caem em exercícios são concentração comum, que é a primeira, e molaridade. Bom, mas vamos ver, além aí do suco de fruta da cozinha, que vai ser um dos primeiros itens, mais onde, né, no nosso cotidiano ou naquilo que a gente entende por sociedade, a gente aplica a diluição. Ó, comumente em nosso dia a dia, realizamos a diluição de soluções, isto é, acrescentamos a ela um pouco de solvente. Onde? Adicionamos água a um suco de fruta concentrado para obter uma bebida de sabor mais agradável. Esse foi o primeiro exemplo que eu dei. 2. Colocamos um pouco de água quente em um café forte para torná-lo mais fraco, mais diluído. É aquele famoso chafé, né? Tem muita gente que bota muito pó de café lá naquele filtro, né, ou na cafeteira, e aí tem uma pessoa da família que não gosta. E aí se aquece um pouco mais de água e coloca aquela água quente naquele café já pronto, naquela solução já pronta. E aí vai deixar de ter um café muito forte para ter um café médio ou ainda fraco, que é o que eu chamo de chafé, tá bom? Na cozinha, o detergente líquido dilui-se na água durante a lavagem da louça. Né? Toda vez que eu estou adicionando água, uma coisa líquida, que o detergente é um pouco viscoso, mas tem água na sua composição, eu estou diminuindo a concentração daquele detergente, né? Tanto que ele flui com muito mais rapidez no ralo da pia. Se você pegar um detergente e colocar no ralo só puro,
ele demora mais para escorrer pelo ralo, né? Ele é muito viscoso. Quando você adiciona água, ele se flui porque ele acaba se diluindo na água da pia, né? Quando a torneira abre. Na agricultura, os pesticidas são diluídos em água antes de sua aplicação nas plantações. Isso também é verdade. Eu não posso aplicar direto um pesticida numa plantação, porque eu posso causar sérios danos aí, né, à saúde humana, porque a concentração daquele pesticida já vai ficar muito alta no alimento, né? O que acontece é que mesmo eu diluindo, é muito, né, aconselhado você pegar e você lavar muito bem os alimentos que você consome e que você não sabe que tem origem orgânica. Os alimentos orgânicos não usam pesticida, mas a maioria dos alimentos vendidos em mercado são alimentos que têm pesticida para manter aquele tomate lindo, vermelho, maravilhoso e nenhuma formiga comer ou nenhum gafanhoto. Tem utilização de pesticida para manter a integridade do tomate frente aí às intempéries em relação às pragas, às formigas que podem ter implantação de tomate ou de quaisquer outros gêneros alimentícios. 5. Na construção civil, adiciona-se solvente à tinta para torná-la mais fluida, facilitando sua aplicação. A gente vê muitas tintas, né, com aquele aspecto bem oleoso, às vezes fica grossa, fica dura, ressecada, é difícil até de mexer, e os solventes estão ali para deixá-la mais fluida, para deixá-la menos viscosa, para que ela tenha mais movimento, para que ela faça uma adesão maior ao pincel quando eu colocar, né, lá naquele rolo, naquela bandeja, onde muita gente já deve ter visto o pai utilizando, ou alguém da rua pintando em algum lugar, certo? Então, a diluição está presente em muitas coisas da nossa vida, por isso que é um conteúdo super interessante que a gente tem que estudar. Bom, como é que eu faço a diluição no laboratório, gente? No laboratório, se eu tivesse com vocês, estaria fazendo, né? Uma pena. Mas eu vou ver se eu pego e gravo um vídeo fazendo uma diluição aqui em casa mesmo, tá? E depois eu posto lá no canal do Cabras. Então aguarda. A gente tem uma solução concentrada de reagente. Quando eu falo uma solução concentrada, é uma solução com uma concentração muito grande do soluto. É como se fosse o suco da fruta lá, o extrato da fruta concentrado, aquele da Maguari. E fiz propaganda, mas fazer o que é a vida? É o mais conhecido, que você compra lá no mercado, tá bom? Aí a gente pega com uma pipeta, que é esse equipamento aí que vocês podem ver que parece, né, um tubinho fino. Eu sugo uma quantidade dessa solução concentrada, depois eu transfiro esse volume que foi sugado para um balão de destilação. Muitas questões chamam esse volume separado da solução concentrada de alíquota. É bom você gravar esse termo. Alíquota é uma fração de volume da solução concentrada. Transferindo para um balão volumétrico, eu pego, adiciono mais um pouco de água, faço a homogeneização disso tudo para que esse soluto que estava presente naquele volume da solução concentrada, ele se disperse em todo esse outro volume de água que eu estou adicionando. E por fim, eu faço aí a adição do restante da água até chegar à marca do balão de balão volumétrico. Já é confundido com de destilação porque é bem parecido com balão volumétrico. Então é assim mais ou menos que a gente faz uma diluição em laboratório, né? Em casa você pega um recipiente como esse, certo? Coloca lá um pouco do 2, 3 dedos daquele suco concentrado e depois mete água, certo? Mete bronca. E aí você já tem a sua solução aí diluída. Aliás, falando de solução, deu uma vontade de pegar e tomar um pouquinho de suco para hidratar aqui. Então a gente vai fazer nosso primeiro exercício de aprendizagem envolvendo soluções, tá, gente? É muito fácil, é aquela formulazinha e ele diz o seguinte: um dentista precisava obter uma solução aquosa de fluoreto de sódio, flúor, na concentração de 10 gramas por litro para ser usada por um paciente no combate e na prevenção da cárie. Ele dispunha no consultório de 250 ml de uma solução aquosa a 40 gramas por litro. Qual volume de água deve ser adicionado para obter a solução desejada? Olha só. Como que eu vou saber qual que é a concentração inicial e qual que é a concentração final para eu jogar na fórmula os termos certos?
Existem alguns marcadores de textos que me ajudam eu identificar o que é o inicial e o final. Eu vou ler novamente. Ó. Um dentista precisava obter. Esse verbo obter quer dizer que é algo que ele não tem ainda. Se ele precisava obter alguma coisa, ele cita a solução aquosa de fluoreto de sódio, flúor, na concentração 10 gramas por litro, e isso ele quer obter essa solução na concentração de 10 gramas por litro. Então, essa concentração aí de 10 gramas por litro é a final. Ele precisa obter isso para ser usada num paciente no combate e na prevenção de cáries. Então, aquela ali é a concentração final. Ele dispunha, ele partia de, isso são todos marcadores do início, de concentração e volume inicial. Ele dispunha no consultório de 250 ml de uma solução aquosa 40 gramas por litro, qual volume de água for adicionado para obter a solução desejada. Então, eu vou pegar esses 250 ml, vou estar adicionando um volume de água para obter essa solução que vai sair de 40 gramas por litro, eu estou diminuindo a concentração, para 10 gramas por litro. Fórmula: concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Quem é minha concentração inicial, professor? É os meus 40 gramas por litro. Ele dispunha disso, ele partiu disso. Quem é o meu volume inicial? Qual é o volume dessa solução inicial que eu tenho? 250. O que ele quer obter? Quem é a minha concentração final? É a solução que tem o quê? 10 gramas por litro. E o volume final é a incógnita que sobra, é o que eu vou descobrir. – 40 vezes 250 é igual a 10 vezes VF. 40 vezes 250 vai dar 10 mil. E 10 vezes VF vai dar 10 VF. Eu só inverti esses termos da equação. Agora, esse 10V, que estava multiplicando o VF, 10VF, 10 estava multiplicando o VF, ele vai passar para lá o quê? Dividindo. E quando ele divide, eu vou achar o meu volume final igual a 1000 ml. É a minha resposta, eu vou marcar lá. Esse é o volume final, mas ele não pede o volume final. Ele pede o volume que foi adicionado. Se você tinha 250, adicionou uma quantidade de água para que o volume final ficasse 1000 e a concentração caísse de 40 para 10 após a adição dessa água, qual foi o volume adicionado? Exatamente isso que você pensou. O volume adicionado vai ser o quê? 1000 menos 250. 1000 menos 250 vai dar 750 ml. Então, toda vez que a questão pedir o volume adicionado, você vai pegar o volume final menos o volume inicial, certo? Esse é o nosso primeiro exemplo de diluição. Vamos para o segundo. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 5 mol por litro presente na bateria de um automóvel, a partir de uma solução de concentração 15 mol por litro do ácido, qual volume da solução concentrada deve ser diluído? Opa, vamos lá. Esse já é um pouco diferente. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 5 mol por litro. Se eu estou preparando isso, quer dizer que isso não existe, isso vai existir após a minha preparação, após a minha manipulação, tá? A partir de, olha aquele marcador, né? Ó, obter uma solução desejada. Ele dispunha, esse negócio de dispor é início. A partir de é outro marcador de início. A partir de quê, professor? De uma solução de concentração 15 mol por litro do ácido, qual volume de solução concentrada deve ser diluído? Então, agora, mais uma vez, a gente vai utilizar a fórmula de diluição, só que a gente vai utilizar a molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final, que a primeira diluição aqui foi em grama por litro. Por isso eu utilizei o símbolo de concentração comum, que é grama por litro, C. Aqui eu estou utilizando a concentração em mol por litro, então por isso que eu vou utilizar o símbolo de concentração em mol por litro, que é M, molaridade. Bom, ele tinha uma solução que tinha concentração de 15.
Ele quer saber qual o volume da solução concentrada, que é sempre o início. Lembra lá daquele processo do laboratório? Se retira um volume da solução concentrada, a solução reagente concentrada, ou também chamada de solução estoque, não é isso? Então, ó, molaridade inicial vezes o volume inicial, molaridade final vezes o volume final. Então, aqui na inicial vai ser 15. Lembra que sempre a molaridade e a concentração inicial vão ser maiores do que a molaridade e a concentração final. Por quê? Porque quando eu diluo, eu diminuo a concentração, tá? Então nunca pode ter um MF ou um CF maior do que um MI ou um CI, porque no processo vai ter uma queda na concentração e um aumento do volume. Então quer dizer que o volume final sempre vai ser maior do que o inicial. É uma outra dica para você perceber os valores, tá? Bom, então aqui vai ser 15, porque eu estou partindo disso, e quero preparar o quê? Uma solução 5 mol por litro. E que volume dessa solução 5 mol por litro? 500. Então aqui, ó, 15 vezes VI, que é o volume inicial, volume da solução concentrada que deve ser diluído, vai ser igual a 5 vezes 500. 15 vezes VI, 15 VI. 5 vezes 500 vai dar 2.500. Agora você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai passar aquele 15 que está multiplicando o VI e vai dividir por 2.500. Quando você fizer isso, você vai achar 167 ml. Vamos entender o que foi feito na segunda. Quer dizer que eu peguei o quê? 167 ml de uma solução de ácido na concentração 15 mol por litro, adicionei 333 ml de água para que a concentração caísse de 15, fosse para 5 e para que eu conseguisse preparar 500 ml dessa solução nesta concentração. Por isso que eu adicionei 333 ml. Lembra que o volume adicionado é o quê? O final menos o inicial, tá? Mas a questão só pediu volume inicial, só estou mostrando para vocês qual foi o procedimento, o porquê de fazer todo esse cálculo, para você entender, além da matemática e da decoreba, qual o problema que você está resolvendo em relação à diluição. Correto, gente? Então agora, certo? Eu vou dar uma pausa aqui e agora eu vou lá para a apostila Eleva para eu ler aquela contextualizaçãozinha esperta que a gente viu, tá? Quando eu acabo diluição. Só 2 exemplos de diluição, perfeito. Se vocês forem olhar no slide, tem 4 exemplos, tá bom? Mas com esses 2 vocês já conseguem ir muito longe, tá? Aqui tudo que eu falei, ó, que tem no slide também está na apostila, né, com outros textos. Aqui a gente tem, né, exatamente as fórmulas que foram abordadas nesses 2 primeiros exemplos. E aqui eu tenho um contextualizando interessantíssimo que eu vou estar falando com vocês agora. Olha que interessante, vou estar lendo com vocês. O permanganato de potássio e sua utilidade terapêutica. Quem já teve catapora conhece bem essa substância. Eu tive isso com 18 anos, então imagina, gente, complicadíssimo, né? Fazendo técnica em química, eu peguei do meu irmão mais moço. E aí eu sofri, porque quando a gente está mais velho assim, ela é mais agressiva, né? Mas vamos lá. O permanganato de potássio é um composto químico que funciona como antisséptico e bactericida, muito utilizado para limpar feridas e aumentar a capacidade de cicatrização. Assim, é empregado com frequência no tratamento da catapora, pois alivia as coceiras e seca as feridas causadas pela doença. Entretanto, é um forte agente oxidante, ou seja, em altas concentrações, torna-se corrosivo, de modo que é necessário diluí-lo em água, de acordo com a concentração prescrita pelo médico, para que possa ser utilizado de forma terapêutica. Né? Diluir em água seria adicionar água ou uma solução pronta ou aquele comprimido que você macera, né? E depois você dissolve na água a quente, que dissolvendo a quente aumenta a solubilidade do permanganato de potássio. Aí tem uma ilustração aí de uma criança aí cheia de pomadinhas para pegar e tratar a catapora. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é misturas de soluções de solutos iguais, tá? E aí eu vou estar projetando agora o resto do slide que fala sobre isso.
Bom, deixa eu pegar aqui. Tirar agora a apostila eleva. Eu não sei se quando eu botei a imagem estava com a apostila aberta. Acho que estava, né, gente? Né? A apostila ficou aberta por um tempo, eu estopei, e aí agora a gente vai projetar novamente o slide. Bom, agora a gente vai falar sobre misturas de soluções, que é essa próxima etapa aí da aula. Olha só. Acompanhem comigo aí para que a gente consiga entender como é fascinante essa questão da mistura de soluções, tá, gente? A gente acaba também fazendo isso muitas vezes, né? Vai dizer que você nunca pegou aí um pouco de suco que estava acabando, né, lá na geladeira. Ah, ao invés de pegar e fazer um pronto, eu vou pegar um restinho desse e vou botar um pouco mais de água e vou fazer do que pegar e fazer outro do zero. Muita gente faz isso. E isso é uma mistura de uma solução com a outra, né? De solutos o quê? Iguais, tá bom? Que é o mesmo suco, né? Não pode misturar um suco de um suco do outro, né? Não façam isso, tá bom, gente? Deixa eu tentar abrir novamente aqui o slide. Um momento, tá? Então vamos lá, galera. Olha só. Já consegui aqui mais ou menos. Ah, tá aqui. Achei. Bom, agora a gente vai pegar e vai estar trabalhando essa questão aí da mistura de soluções de solutos iguais, né? Então deixa eu pegar aqui. Desculpa a enrolação que deu agora, mas teve um probleminha aqui no programa que eu já resolvi. E agora a gente vai começar com tudo, tá bom? Olha só. Show de bola. Bom, misturas de soluções. Em nosso dia a dia, misturamos soluções com muita frequência. Olha só. Em nossa refeição matinal, misturamos café e leite em várias proporções. Então, isso é uma mistura de soluções. Não é do mesmo soluto. Aí é um caso geral de misturas de soluções, tá bom? Porque o palco desse capítulo 5 da Química 2 é de mesmo soluto. Misturamos suco de limão e água potável para fazer uma limonada. Adoro uma limonada. Inclusive, olha a minha jarra. É de limão, mas o suco é de maracujá. Bom, continuando. Tintas de cores diferentes são misturadas para obter tonalidades intermediárias. Isso tudo são casos de misturas de soluções, né? Então, aqui, por exemplo, nessa ilustração tem uma tinta azul, uma tinta amarela formando uma tinta verde, né? Duas cores primárias formando aí uma cor secundária, né? Bom, como que isso se processa em cálculo e à luz da química? Então, vamos primeiro para o primeiro caso, que é mistura de soluções de mesmo soluto. Então, imagina que eu tenho duas soluções aí em becquerels diferentes. Eu tenho a minha solução A, que tem a concentração de 70 gramas por litro, e eu tenho um volume de 100 ml dela. E eu tenho a minha solução B, onde a concentração é menor, 40 gramas por litro, mas eu tenho um volume maior dela, que é 200. Quando eu pego e misturo as duas, né, a gente vai perceber que o volume vai aumentar. E a concentração não vai ser pegar, somar isso com isso e dividir por 2. Porque o peso dessas duas é diferente em relação ao peso total. A massa dessas duas, a quantidade de volume incorporado é diferente das duas. Se fosse 100 ml de A e 100 ml de B, seria somar e dividir por 2. Eu concordo com vocês. Mas agora eu tenho 100 ml de A e 200 ml de B. Então, na verdade, a gente vai perceber que a concentração nós vimos que é massa sobre volume. E a massa nós vimos lá na fórmula de diluição, que é C vezes V. Então, a massa total desse sistema vai ser o quê? Vai ser a massa 7 mais a massa 8. Isso, a massa do soluto. Porque essa massa permanece o quê? Constante, lembra?
Aí vai variar porque eu vou estar adicionando as duas, né? Então a massa total na diluição ela permanece constante. Aí não vai variar porque eu estou adicionando soluções do mesmo soluto. Não estou só adicionando solvente agora. Estou misturando duas coisas. E aí a massa total da minha solução A mais B vai ser a massa de A mais a massa de B. A massa de A nós sabemos que é a concentração de A vezes o volume de A, porque massa não é C vezes V. Então a massa de A, a concentração de A vezes o volume de A. A massa de B vai ser a concentração de B vezes o volume de B. Perfeito. Eu pego esse valor de massa, que é MA mais MB, e agora que eu sei os valores de MA e MB, eu vou projetar nessa equação aqui. Quando eu projetar, vai ficar CA vezes VA mais CB vezes VB. E a massa da solução toda vai ser C vezes B, né? Que é o meu final. Não é nem a solução A e nem a solução B. Quando eu pego esse V e passo para lá, eu sei que esse V, na verdade, é a soma dos dois volumes, V de A mais V de B. Então, quer dizer que a concentração final vai ser uma média ponderada das concentrações iniciais, tomando por pesos os volumes correspondentes. Então, a concentração final vai ser a concentração de A vezes o volume de A, a concentração de B vezes o volume de B. Os volumes são os pesos, né, multiplicando as concentrações, dividido pelo volume total, que é o volume de A mais o volume de B. Então, vamos fazer o cálculo, né? 70 vezes 100. Ah, professor, aqui está em grama por litro e eu posso usar em ml? Pode. Isso também se aplica à diluição, desde que o volume de B também permaneça em ml. Tá? Não tem problema se a concentração tem grama por litro, e nessas fórmulas de diluição e misturas de soluções de mesmo soluto, eu utilizar o volume em ml, sem problema nenhum. 70 vezes 100, 40, que é a concentração de B vezes 200, dividido por 100 mais 200, que vai dar 300, é o volume total. E aí, você fazendo a operação matemática disso tudo, você vai achar 50 gramas por litro. Então, toda vez que eu tenho misturas de soluções de mesmo soluto, né, eu vou pegar e vou utilizar essa fórmula. Concentração final vai ser a concentração da solução A vezes o volume de A, solução B vezes o volume de B. Se tiver uma terceira, solução C vezes o volume de C, dividido pelo volume total das soluções incorporadas ao problema. Tá? Vamos fazer um exercíciozinho, né, para a gente ver como é que isso pode cair. Fala o seguinte: a salinidade da água de um aquário para peixes marinhos, expressa em concentração de NaCl, é 0,08 mzão. Quando ele tem esse mzão, é a mesma coisa que mol por litro. Para corrigir essa salinidade, foram adicionados 2 litros de uma solução 0,52 molar de NaCl a 20 litros da água deste aquário. Qual é a concentração final? Então, aqui está a fórmula. A molaridade, porque ele está usando aqui mzão, que é mol por litro, é né, uma sigla para isso. Hoje não é muito mais adotada, mas tem alguns casos que adotam, alguns vestibulares. Vai ser a molaridade da primeira vezes o volume da primeira, a molaridade da segunda vezes o volume da segunda, dividido pelo volume total, que é V1 mais V2. Qual é a primeira solução citada? O aquário estava tendo que corrigir a salinidade, né? E ele estava dizendo que era a salinidade tem que estar 0,08, ó, certo? A salinidade da água de um aquário para peixes marinhos expressa em concentração de NaCl é 0,08. Para corrigir essa salinidade, foram adicionados 2 litros de uma solução 0,52 molar a 20 litros de água deste aquário. Qual é a concentração final? Então, 0,08 vezes 20 litros de água desse aquário. Qual aquário? O aquário que tem a salinidade 0,08. Vai ser a molaridade mais a molaridade da segunda solução, que é 0,52, vezes o volume da segunda solução, que é quanto? 2 litros, dividido pelo volume total, que é 22. Fazendo as continhas aí, a gente vai ver que vai dar 1,6, 1,04 dividido por 22. Então, a molaridade final vai dar 0,12 mol por litro.
tá? Essa foi a molaridade final após a união dessas soluções aí para corrigir a salinidade do aquário. Sim? Olha essa segunda. 150 ml de ácido clorídrico de molaridade desconhecida são misturados a 350 ml de ácido clorídrico 2 mol por litro, dando uma solução 2,9 mol por litro. Qual a molaridade do ácido inicial? Olha só agora, cara. Ele já deu a molaridade final, que é 2,9. Ele deu o volume de um ácido de molaridade desconhecida. E ele deu o volume da segunda solução do mesmo ácido com molaridade conhecida. Então, jogando na fórmula. Dando, quer dizer que é o final, já resultou depois da mistura das soluções de mesmo soluto. Uma solução de concentração 2,9. Então, você vai vir aqui na molaridade final e botar 2,9. Na molaridade inicial do primeiro ácido, eu não sei, no M1 eu não sei, molaridade desconhecida, mas eu sei o volume que está atrelado a essa molaridade desconhecida, 150. O M2 seria 2 mol por litro e o V2 seria 350 ml de ácido clorídrico, certo? Dando uma solução 2,9, que é esse aqui. E o volume, professor, seria 150 mais 350, que daria aqui o que quanto? 500. Então tá aí, ó, 2,9 molaridade final, M1, o volume 1, 150, a molaridade do segunda solução ácida, 2 mol por litro, e o volume dela, 350. Aplicando a matemática aqui, a gente vai ter que 2 vezes 350, 700, mais 150 vezes M1, e aqui eu vou ter que botar 2,9 vezes 500, multiplicar meios por extremos. Então, olha aqui, 2,9 vezes 500 vai dar 1.450. M1 vezes 150 vai dar 150 M1. E mais 700. Agora eu só inverti isso e depois passei o 1450, o 700 para cá. Então eu peguei e joguei 150 M1 mais 700 desse lado, 1450 para lá, e quando o 700 passou para lá, ficou negativo. Bom, fazendo a subtração de 1450 por 700 vai dar 750. Então 150 M1 é igual a 750. Passando para lá dividindo, você vai achar a molaridade igual a 5 mol por litro. Então, a molaridade desse ácido desconhecido é 5 mol por litro. Certo, gente? Esse é o segundo exemplo. Não temos mais além desses, que agora a gente já tem misturas de soluções de solutos diferentes sem reação química. E aí já são solutos diferentes, é palco no capítulo 6, que eu vou deixar para uma outra videoaula. O que eu vou fazer agora é voltar para a apostila Eleva, correto, galera? E vou terminar de ler a segunda contextualização que nós temos na apostila Eleva. Existe uma segunda contextualização aqui, que é como a concentração de soluto pode gerar correntes marítimas. Como que a quantidade de sal na água do mar pode gerar correntes marítimas. Olha que coisa interessante. Os mares, como sabemos, apresentam uma determinada concentração de sais. Como eles estão sob incidência solar constante, ocorre a evaporação da água. Dessa maneira, o volume de água dos mares diminui, mas a quantidade de sais não. Com essa alteração de volume, a salinidade dos sais aumenta e eleva, consequentemente, a densidade, o que faz com que essa massa de água afunde. Essa dinâmica gera uma diferença de pressão que permite o deslocamento de massas de água, que ocorre por transferência do movimento de rotação da Terra e dá origem a algumas correntes marítimas. Por sua vez, as correntes marítimas se movimentam em diferentes sentidos entre os hemisférios norte e sul. No primeiro, elas percorrem o sentido horário e no segundo, o sentido anti-horário. O sentido em que as correntes se movimentam é importante, por exemplo, para compreender a direção e o deslocamento de espécies marinhas, o que é relevante para o equilíbrio dos ecossistemas, bem como para as atividades de cunho econômico, como a pesca.
Então, olha que interessante aí que a evaporação da água do mar, né? Na verdade, eu não estou diluindo aí, eu estou concentrando a água do mar numa determinada região. Isso acontece, né? O inverso da diluição, o inverso de você adicionar água é evaporar aquela solução e concentrar. Isso acontece muito quando a gente vai fazendo algum doce, né? Brigadeiro leite condensado, ele é bem viscoso, é bem menos viscoso, e quando você adiciona achocolatado, manteiga, ele fica mais viscoso por um momento e depois ele começa a evaporar um pouco esse excesso de água. Então, o processo de fazer um leite condensado é concentrar uma solução. Ao passo que se eu adicionar água, qualquer coisa, eu vou estar diluindo a solução. Nesse caso do texto aqui, eu estou fazendo o inverso da diluição, que é concentrar uma solução. Tá? E aí essa diferença de densidade permite com que ocorram as correntes marítimas e permite estudar o deslocamento aí de espécies marinhas, porque elas seguem as correntes marítimas, né? E prever até como que essas correntes se processam. Certo, gente? Bom, o que acontece aí? Agora eu quero que após essa videoaula vocês façam todos os exercícios, tá? Da apostila, eleva aí, do capítulo 5, os conceituais e os contextualizados, sim. E, obviamente, também façam um cronograma que nós estaremos enviando. E acabou. Não tem mais. Aprofundando, não precisa fazer. Não tem mais nenhum tipo de assunto para a gente tratar no livro 2. Hoje foi a última aula, nós completamos o livro 2. Galera, muito, muito bom mesmo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês agora. Se vocês gostaram da aula, por favor, aperta o gostei aí no canal. Outra coisa, a gente também está orientando alguns alunos para que aqueles que viram a aula coloquem o nome e a série nos comentários. Então, além de você pegar e clicar no gostei, coloque o seu nome e sua série, diga o seu nome, sua série e fale assim: gostei da aula, não gostei, pode melhorar isso, pode não melhorar, porque nós, professores, precisamos do feedback de vocês também, né? A gente está aprendendo isso tudo com vocês, é um desafio para todo mundo. O problema é que a gente não pode desistir, gente. E o conteúdo não pode parar, né? Porque o mundo não vai parar, o Enem não vai mudar a data, né? Nenhuma outras provas e processos de avaliação vão parar e as coisas vão acontecer dessa maneira. Então, sejam assíduos, tenham um compromisso. A gente está tentando ao máximo pegar e produzir conteúdo para implantar lá no canal do Caldas, mas também tem o próprio portal Eleva, cara. Pegue a sua senha, pegue o seu login e veja as videoaulas dos professores da Matriz também, que são fantásticas. Ficar um pouco enciumado se você não vê a minha e só ficar vendo deles. Veja a minha também, de todos os professores que estão fazendo com maior carinho essas videoaulas. Tá certo, gente? Ó, beijão, sucesso a todos. Qualquer dúvida, vocês podem tirar dúvida pelo WhatsApp comigo dos exercícios. Essa semana foi uma semana onde os alunos tiveram mais adesão, tiraram algumas dúvidas, e é isso que a gente quer, tá bom? Bom, valeu, gente. Até logo. Tchau, tchau. Acabou.